Oi, oi, gente! Espero que todos vocês estejam bem. Vamos pro vídeo. Então, gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de controle e sobre a importância de soltar o controle, tá? Eu percebi que muitas vezes eu deixava de viver momentos importantes, momentos assim alegres por preocupação, por controle e tudo mais. Ontem foi o mêsversário do meu filho. Ele completou 2 meses. E o tema do mêsversário dele foi de Batman, inclusive. E assim, em vez de eu simplesmente aproveitar esse momento, né, especial dele estar completando 2 meses e acompanhar, assim, agradecer por acompanhar, né, a evolução dele, cada dia mais, o crescimento dele, eu simplesmente fiquei preocupada com coisas, assim, bobagem mesmo, sabe? Fiquei preocupada, peraí, um ângulo pra tirar foto, como é que eu vou tirar foto? E fiquei cobrando o meu parceiro tirar foto comigo e com meu filho, de tal forma, de tal forma. E o que acontece? Isso acaba pesando o ambiente, sabe? Pessoas controladoras, elas pesam o ambiente, inclusive isso é algo que eu identifiquei em mim e eu vejo a importância de mudar. Por quê? Senão você perde de viver momentos incríveis porque você quer que as situações sejam perfeitas. E, gente, nada é perfeito. Nada é perfeito. Por mais que você planeje um dia de tal forma, não é. E eu acordei pra isso quando meu parceiro falou ontem pra mim, dizendo assim, olha, quando você muda de humor, a casa fica estranha, sabe? As coisas meio que pesam, ele quis dizer assim, né? A casa fica estranha, as coisas mudam, ele disse assim, é você que dá o ar da casa. E é verdade, gente, né? A Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Então, assim, quando a mulher ela é muito controladora, muito reclamona, muito, assim, quer tudo as coisas do jeito dela, o que acontece? Ela acaba destruindo o próprio lar dela. Vou dar um exemplo, eu tava tomando um açaí ontem, tava com essa blusa, e aí manchou. Caiu aqui, aí eu tirei, manchou aqui. Aí caiu aqui, eu tirei e manchou aqui. E aí eu tava um pouco estressada com isso, né? Aí fui botar o bodyzinho no meu filho. E aí ele sujou o body, que tinha o nome Levi 2 meses. E eu queria ter tirado foto, né? Ele com esse bodyzinho e com o meu parceiro junto. E não deu, porque eu tive que tirar pra botar pra lavar, né? Eu não podia deixar meu filho com a roupa suja. E aí, só que sorte minha, né? Sorte não, Deus, né? Não existe sorte, existe Deus. Eu consegui tirar umas fotos sozinha com ele, mas eu queria tirar nós três e não deu pra tirar nós três porque sujou. E aí eu fiquei estressada, começou a juntar, né? Fora a privação de sono, porque a gente sabe que quem tem bebezinho pequeno não dorme direito. Fora a privação de sono e tudo mais. E tantas coisas, eu cansada do dia, acabei ficando estressada, reclamando de tudo. E aí meu parceiro olhou pra mim e disse assim, Angela, para de reclamar. Aí eu disse, tá tudo dando errado, eu queria tal coisa. Ele olhou assim pra mim e disse, para de reclamar. Graças a Deus, a gente tá comemorando aí os 2 meses do Levi. A gente comprou um bolinho bom pra ele, né? E decorado. Muito gostoso também o bolo. Ele me deu 2 botas, meu parceiro. Inclusive, um beijo, um abraço aí pro meu amor. Se ele estiver vendo esse vídeo. Ele comprou 2 botas pra mim. Fiquei batendo muito nessa tecla. Eu quero uma bota, eu quero uma bota. De tanta insistência ele me deu. Uma bota longa, né? Que eu sempre quis, porque já fiquei imaginando vários looks que eu ia montar com essa bota. E uma botinha menorzinha. E ele disse, olha, eu te dei a bota que você tanto queria, tem o meu aniversário e tal. E aí eu parei pra pensar, realmente, parece que a gente, né? Quando eu digo a gente, eu digo eu, principalmente. A gente quer controlar tudo, sabe? A gente quer que a nossa vida siga um roteiro. Só que a gente precisa entender que a vida não segue roteiro. Na nossa cabeça a gente pode até arquitetar as coisas, mas não significa que as coisas vão sair assim. É por isso que a Bíblia diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então assim, só Deus sabe como é que vai ser o nosso dia, só Deus sabe como é que as circunstâncias se farão. O que a gente tem que fazer é confiar e acreditar no melhor e ter esperança de que o melhor vai acontecer no nosso dia. E só, gente, a gente não tem controle a respeito de mais nada. A gente precisa ser grato pelas coisas que acontecem na nossa vida. E assim, não é que a gente não tem que planejar, isso significa que eu vou soltar a minha vida, vou deixar Deus fazer o que quiser e não vou planejar, não. Porque Deus deu o livre-arbítrio pra gente se planejar. Então assim, planeje como vai ser o seu dia. Só que se não for como você planejou, aqui que tá o ponto importante que eu preciso entender, inclusive. Tô fazendo esse vídeo mais pra mim do que pra vocês, pode ter certeza. O que a gente precisa botar na nossa cabeça é, se não saiu como planejou, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou aceitar o que aconteceu no dia e vou me esforçar, vou tentar dar o meu melhor para que o dia seja leve. E é o que eu devia ter feito, inclusive ontem, né? Que eu percebi que tinha pequenas coisas que tava... Porque assim, não são... Você pode dizer assim, se estressou só por conta disso, se irritou só por conta disso. Não é só uma coisa só, é porque várias pequenas coisinhas
vai trazendo um desconforto a ponto da gente não ser grato, a ponto da gente começar a reclamar. Inclusive, a reclamação é um vício, tá? A reclamação é um vício. A gente precisa ter muito cuidado com a reclamação, porque a gente começa o nosso dia reclamando de uma coisinha aqui, outra coisinha ali, poucas coisinhas, daqui a pouco a gente passa o dia todinho reclamando e não tem quem aguente ficar perto de uma pessoa murmuradora. Vocês já estiveram um dia inteiro com pessoa murmuradora? Pior ainda, vocês convivem com pessoa murmuradora? Você é essa pessoa murmuradora? Porque se você é essa pessoa, entenda que você pesa o clima de onde você tá. Onde você estiver, vai ter pessoas sentindo esse peso do clima, sabe? Fica muito pesado. E muitas pessoas talvez não tenham coragem de confrontar você, de dizer a você que você tá pesando o clima. Mas se você é uma pessoa reclamando, pode ter certeza que você tá pesando o clima, tá? E graças a Deus eu tenho um parceiro assim que é muito sincero, que ele não guarda palavras. Então, assim, quando eu começo a reclamar, quando eu começo a ter alguma atitude, ele me corrige, tá? Diferente de algumas pessoas que vê você tendo uma atitude prejudicial, né? Que vê você tendo atitudes que, enfim, não são agradáveis e simplesmente, é o jeito da pessoa, normalizar. Gente, é a pior coisa que existe. Tenho que falar isso pra vocês, tá? É você estar do lado de uma pessoa que justifica tudo que se faz. Eu já vi pessoas que têm um comportamento tóxico, uma pessoa que tem um comportamento abusivo, pesado, e quando ela recebe um confronto, essa pessoa, ela tenta justificar, essa pessoa ela não aceita e tudo mais, e ela vive rodeada muitas vezes de pessoas que passam a mão na cabeça dela. Aceita fulano, fulano é assim. E a pior coisa que existe é isso, porque essa pessoa não muda, essa pessoa não evolui, essa pessoa não cresce. Se você não tiver do seu lado uma pessoa que tenha coragem de confrontar você, de dizer a verdade, você nunca vai mudar, nunca vai crescer. Eu nunca cresci tanto como eu venho crescendo nos últimos anos, graças também ao meu parceiro, que tem me dado um chacoalhão, sabe, sobre as minhas atitudes, sobre tudo, tá? E aqui tem uma diferença de crítica construtiva e de crítica simplesmente pra botar você pra baixo, tá? Porque todo mundo recebe críticas, a diferença é a crítica que você tem recebido é uma crítica construtiva, visando você ser sua melhor versão, ou é uma crítica que bota pra baixo? A gente precisa analisar isso, tá? Mas eu sei que as críticas que eu recebo do meu parceiro, ao menos dele, eu sei que são críticas construtivas. Ele de fato quer ver a minha melhora. E a gente precisa racionalizar sobre isso, a gente precisa pensar quais são as pessoas que eu estou cercado. Será que eu estou cercado de pessoas que de fato despertam o melhor em mim, pessoas que querem ver meu crescimento ou pessoas que passam a mão na minha cabeça? Tem pessoas que por conta do ego, do orgulho de ser tão grande, essa pessoa ela não permite que outras pessoas digam a verdade pra ela. Tem pessoas que se você disser a verdade pra ela, ela se sente tão mal que ela se torna até agressiva. Não, porque eu não aceito. Não, que isso é um desrespeito. Não, que não sei o que, não sei o que. E assim, se tornam pessoas cada vez mais pesadas. Então, o que as pessoas ao redor dela começam a fazer? Não confrontá-la com a verdade, porque pensa, essa pessoa não aguenta a verdade. Então, eu mesmo vou ficar longe de dizer a essa pessoa a verdade. Só que pensa bem, você quer ser assim? Você quer que as pessoas tenham medo de falar a verdade pra você, que pisem em ovo com você? Gente, eu não quero, não. Sendo sincera aqui com vocês, eu não quero que ninguém fique pisando em ovos comigo. Eu quero que as pessoas sejam sinceras comigo, sabe? Se eu estiver errando, se eu estiver fazendo alguma coisa que eu sei que possa me prejudicar outras pessoas, eu quero que essas pessoas me falem. Eu não sou o tipo de pessoa que não aguenta um confronto, né? Inclusive, minha mãe estava falando sobre isso comigo, né? Teve um dia que ela foi falar da minha letra, né? Que eu, às vezes, quando eu vou escrever, quando eu escrevo principalmente rápido, minha letra sai toda garranchada, sabe? Toda feia. E aí minha mãe disse assim, Angela, você tem que melhorar a sua letra. Compra um cartãozinho ali de ortografia, vá praticando e tal. Eu fiquei olhando assim pra ela. E aí ela disse assim, faça assim. Aí ela ensinou, como se fosse uma criancinha mesmo, né? Mas enfim, né? Mãe é mãe, a pessoa simplesmente segue, né? Enfim, não, simplesmente segue não, só se for alguma coisa assim de boa, né? Não é porque mãe segue tudo, não. Vamos lá ter sabedoria. Mas assim, aí ela pediu pra eu fazer lá o nome e eu fiz. Aí ela comentou comigo, ela disse assim, ainda bem, Angela, que você é o tipo de pessoa que aceita ser corrigida. Eu olhei pra cara dela, quase que eu digo, claro, claro, como é que eu vou crescer, como é que eu vou evoluir? Eu disse, é verdade. Mas assim, no fundo eu queria dizer, claro, porque como é que eu vou crescer, como é que eu vou evoluir? Sem aceitar correção, gente, não existe isso, sabe? Nós, seres humanos, nós precisamos ser lapidados, nós estamos aqui nessa terra, inclusive, pra isso, sabe? Com o propósito de crescer, com o propósito de evoluir e com o propósito de sermos lapidados. Nós temos que ser lapidados, inclusive, diariamente por Deus, espiritualmente, né? Porque a tendência do ser humano é ao pecado, é ao erro, é tudo que não presta. Então, assim, se todos os dias a gente não buscar Deus e não buscar ser lapidados por Ele, como é que a gente evolui, né? Então, assim, voltando a essa questão do controle, eu percebi que eu estava me tornando cada vez mais uma pessoa controladora.
Porque na minha cabeça, tipo, os 2 meses do Levi, do dia tem que sair de tal forma. E aí isso acabou pesando até o clima para o meu parceiro, e aí eu comecei a refletir sobre isso e eu pensei, não, realmente, isso é uma coisa que eu preciso modificar. Eu preciso entregar mais os meus planos para Deus através da oração. E, gente, isso tira um peso absurdo dos nossos ombros, sabe? Quando a gente simplesmente pensa assim, olha, eu vou dar o meu melhor nesse dia, mas se não acontecer como eu tô planejando, tá tudo bem, as coisas não são obrigadas a sair da forma como eu desejo, tá tudo certo e tal. Se você conseguir isso, você pode ter certeza, a sua vida fica muito melhor. Você começa a experimentar de fato uma paz interior. E muitas vezes nós não temos experimentado essa paz interior por conta disso, porque a gente não quer soltar. Às vezes a gente até diz que solta, não, Deus, eu entrego essa situação a ti. A gente solta e depois quer pegar de volta. E isso eu dei o exemplo do meu aniversário, mas pode ser o exemplo de qualquer coisa na sua vida. Que você já entendeu, talvez você já entendeu que você precisa soltar. E você até pode chegar a soltar, mas você pega de volta com Deus. E aí que tá o erro. Você tem que escolher. Ou você solta, entrega pra Deus, ou tá com você. Entenda que mesmo estando com você, você acredita, na verdade, que está com você, não está. Porque, no fundo, nós não controlamos nada, tá? Nem a respeito das nossas próprias vidas. Tipo, o dia que a gente se vai, a gente não sabe. Só quem sabe é Deus. Então, assim, se isso a gente não sabe, a gente só tem a certeza que vai um dia, só que a gente não sabe quando. Então, assim, se a gente não tem a certeza de absolutamente nada, então, por que a gente tentar controlar? Tipo, do que adianta? Só perde momentos, sabe? E a ansiedade, a preocupação de como as coisas têm que ser e tudo, mas de fato é isso, sabe? É uma perca de tempo. Porque o que é preocupação? O que é se preocupar, né? Pré vem de anterior. E ocupação. Então é uma ocupação prévia. E uma ocupação prévia não adianta de nada. Às vezes o que você tanto se preocupa de querer controlar e tudo mais, às vezes nem vai acontecer, sabe? E assim, eu posso dizer pra vocês, os 2 meses do Levi foi bem diferente do que eu imaginava. Na verdade, foi até melhor, né? Vou falar aqui, eu reclamei de algumas coisinhas, mas foi bem melhor do que eu imaginava. Por quê? Porque eu recebi a minha bota. De fato, gente, eu queria muito essa bota. Aqui na minha cidade tem um festival de inverno. E eu tinha dito pro meu parceiro, né? De que eu queria ir pro festival de inverno. Só que como eu tava grávida, não deu pra eu ir. E daí eu fiquei falando, ai, me dá uma bota, porque eu quero ter uma bota bonita pra fazer os looks pro inverno e tudo mais. Enfim, o festival de inverno passou, mas na minha cidade, como aqui é muito frio, ainda vai dar pra usar essa bota em algumas ocasiões, né? A bota grande à noite e a pequenininha de dia. Ou então à noite, de dia, se caso estiver muito chuvosa, mas eu acho que, não sei, não acho que bota grande não combina muito de dia, não, acho que combina mais à noite. Então, assim, foi bom. Eu gostei, a gente tirou várias fotos. Foi maravilhoso, sim, mas eu percebi que eu acabei controlando muito aquele momento. Tanto que eu pedi desculpa pelo meu parceiro, eu disse, olha, obrigada por ter paciência comigo. E aí ele pegou e disse, tem que ter, né? Fazer o quê? Eu tenho que ter paciência com você mesmo. Como se não tenho escolha, né? Se eu quero estar com você, eu vou ter que ter paciência com você, com as suas fases. E nesse momento a gente entende a importância da parceria, né, gente? É muito importante que o casal seja parceiro. Por mais que o outro tenha seus problemas e tudo mais, se a gente quer ter um relacionamento bom, a gente precisa ter paciência. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu like, se inscreve no canal e um grande beijo.